É o Espírito Santo de Deus que nos conduz e que tem ciúme e que não quer que eu e você venhamos a viver na carne. É o Espírito Santo que produziu a vitória contra o gigante. O segredo da igreja está no Espírito Santo. Eu e você não somos nada. Agora somos tudo quando o Espírito Santo produz, move-se através das nossas vidas. Meus irmãos, em Gálatas 5:25, diz: se vivemos em espírito, andemos também no espírito. É uma regra de Deus. Existe uma grande diferença entre viver e andar. O Espírito Santo, ele dá testemunho de Jesus Cristo. Eu queria que você compreendesse a verdadeira razão de Deus te dar o Espírito Santo. Aqui em Atos 1, 5-8 fala: e não cumprireis as concupiscências da carne. Andar no Espírito e não cumprires as concupiscências da carne. Os que são de Cristo crucifica a carne. Efésios 4:31. O grande problema do ser humano é andar na carne. Mas Jesus disse que eu e você receberíamos o Espírito Santo. O mundo anda na carne. O mundo não pode conhecer o Espírito Santo. Mas eu e você temos o Espírito Santo. Nós temos o poder de glória para poder viver no Espírito e andar no Espírito. Meus queridos irmãos, o ministério do Espírito é eterno. É eterno. Deus trabalha em conjunto. No tempo do Pai, ele trabalhou em conjunto. Você lembra quando Jesus Cristo estava ali junto com Sadraque, Mesaque e Abednego? Ele estava ali, dentro da fornalha. Era o Filho, se manifestando no tempo do ministério do Pai. O Espírito Santo, ele agia diferente. Ele vinha para um determinado momento. E ele entrava na vida dos homens de Deus, mas saía. Porque naquela época, o sangue que perdoava os pecados dos homens era o sangue de um animal. Mas hoje, o sangue que nos purifica de todos os nossos pecados é o sangue de Jesus Cristo. E por isso nos confere o direito de permanência do Espírito Santo nas nossas vidas.
A palavra de Deus diz: não extingais o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem ciúmes das nossas vidas. Meus amados, o poder é de Deus, a glória é de Deus. Mas como é edificante você orar por uma pessoa e ver aquela pessoa curada. É maravilhoso. Como é maravilhoso você saber que os resultados das tuas orações acontecem. O Espírito do Senhor é dono da unção. A unção não pertence a homens. A manifestação de glória acontece só porque eu e você somos separados do pecado. Só porque eu e você cremos. Só porque eu e você temos o privilégio de andar nestes dias do ministério do Espírito. Você que é músico, você que tem o talento, o dom de Deus para cantar, é o Espírito Santo. Você apenas é usado pelo Espírito Santo. Cuidado, cuidada, para não tornar as coisas de Deus comércio. Há muitos que morreram no caminho, porque fizeram do Evangelho comércio. Nunca Deus falou para eu e você fazermos da nossa fé comércio. Não podemos vender a nossa fé. Deus tenha misericórdia daqueles que usam a fé, que usam o Espírito Santo para buscar bens materiais. Meus amados, Jesus, para começar seu ministério, precisou ser batizado com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu, o Pai falou: eis o meu Filho amado, a qual eu me comprazo, a qual eu tenho prazer. O que nós vemos ali, neste momento, é uma grande manifestação de Deus. O Pai falando, o Filho, que é Deus, sendo batizado pelo Espírito Santo, que é Deus. Ministério do Espírito Santo é o tempo que eu e você estamos existindo. O que você tem entregado para Deus com a sua vida? Certamente Deus já te revelou. Se você tem o Espírito Santo, se você é de Jesus, se você tem a marca de Deus, Deus já entregou a você o que você deve fazer para o reino. E o Espírito é que produzirá manifestações de glória. E qual é o dever da minha vida e da sua? Andar no Espírito. Você foi pego, você foi pega por Deus. Não tem mais o direito de viver por viver. Não podemos mais viver por viver.
Não somos mais apenas seres humanos. Somos seres celestiais. Porque nascemos do Espírito. Nascemos de novo. E a manifestação de glória tem que acontecer. O segredo para que a manifestação de glória aconteça, para que Deus possa usar a sua vida, é que eu e você precisamos nos separar. Precisamos nos separar das coisas que desagradam a Deus. Irmãos, precisamos deixar Deus atuar. Andar no Espírito é deixar Deus atuar. Se você não deixar Deus atuar através da sua vida, você estará extinguindo o Espírito Santo de Deus. As vitórias nas nossas vidas virão pela obediência a Deus. Não deixe o evangelho intelectual, profissional, tomar conta da sua vida. Evangelho não é inteligência, é obediência. Há muitas pessoas que querem falar bonito, difícil, ter coisas. Meus irmãos, as coisas da vida são uma consequência da nossa posição em Deus. Somos diferentes do mundo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Se eu me separo, se eu leio a palavra, se eu tenho uma vida de oração, se eu sou um abençoador, se eu perdoo as pessoas que me maltratam, que me devem, se eu reconheço que Deus me dá o pão de cada dia e eu tenho que agradecer esse pão de cada dia, se eu peço ao Senhor, livra-me do mal, não me deixe cair em tentações, é o Espírito Santo que nos dará força para viver uma vida em um nível espiritual acima da média. Tudo aquilo que Paulo viveu, eu e você podemos viver. Tudo aquilo que Pedro viveu, eu e você podemos viver. Ei, Jesus está vivo. O Espírito Santo se move. E Ele quer se mover através da sua vida. Não tenha uma vida espiritual triste, fraca. Tenha uma vida espiritual cheia do Espírito Santo, deixando o Espírito Santo se mover. Mas como o Espírito Santo vai se mover se da sua boca sai palavrão? Arrependa-te da onde tu caíste. Você que está fraco. Levanta, tu que dormes. O segredo é que eu e você vivemos no tempo do Espírito. Não vivemos no tempo do Pai nem do Filho, vivemos no tempo do Espírito Santo. Isso significa que você não precisa de professor nenhum. Você precisa de Deus, você precisa da palavra.
Você precisa entender que a palavra de Deus não se lê como lê um livro. Precisa examinar. Jesus disse: examinai. Tudo que você precisa, você já tem. O Espírito da Verdade. Precisa deixar o Espírito da Verdade se mover. Educar é ensinar a pensar. Pense certo segundo a palavra de Deus e viva a palavra de Deus. Traga a glória de Deus. Não é difícil. Precisa de renúncia. O Evangelho é renúncia. Se você vive esse Evangelho fraco, medíocre, não vive o Evangelho da cruz, aquele que não carregar a cruz e negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Discípulo que mente, que engana, não é discípulo. Vivemos no tempo do ministério do Espírito e ele está querendo fazer um rebuliço na sua vida. Renove-se. Renove-se. Amados irmãos, Deus não é como o diabo. Se tu abrir a porta do teu coração, Deus bate na tua porta para agir. Ele bate. Ele não arromba. Ele não é ladrão, salteador. Ele bate. E ele está batendo agora na porta do seu coração e dizendo para você: eu quero atuar. Eu quero andar na tua vida. Eu quero se mover na sua vida. Eu te dei o meu espírito. Deixa eu mover em você. O Evangelho é de glória. O Evangelho é de glória. E a glória, quem produz, é o Espírito Santo. Meus amados, o que leva o homem à boca rota é a carne. O que adianta viver no Espírito e andar na carne? Precisa viver no Espírito e andar. Porque é andando de glória em glória, de fé em fé, que a glória de Deus se manifesta na vida daqueles que realmente pertencem a Deus. Tem uma coisa que eu escrevi aqui, que eu achei muito interessante, estou tentando achar. É que está dentro desta questão do mover, da movimentação. Porque Deus não separou uns no seu reino que não vai receber o Espírito Santo. Ele não separou. Uns não vão receber o Espírito Santo. Não, eu e você, todos aqueles que creem, têm o direito. E sem o Espírito Santo, nunca ninguém vai destruir as obras de Satanás na sua vida e nem na vida dos outros. Por isso Deus tem para todos aqueles que são seus o Espírito. O Espírito Santo que vai curar, libertar, transformar,
A igreja de Cristo, ela está viva. Ela está viva. Porque tem muitos que andam no Espírito. E o fator de andar no Espírito é que traz o Evangelho de glória. O Evangelho é o mesmo. A diferença é que são muitos mal educados na palavra. São muitos que querem um evangelho aguado, carnal. Deus nos chamou para viver de glória em glória. A nossa vida vai terminar no corpo, mas a nossa vida vai continuar na eternidade. Mas Deus deseja, desde o dia em que você nasceu do Espírito, deve andar no Espírito, deve produzir a obra de Deus no Espírito. Há muitos produzindo a obra de Deus na letra, na carne, nas presunções. E esse evangelho não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo tem como ponto fundamental se preocupar com as almas que precisam ir morar na eternidade. Se essa é a tua motivação, você precisa só manter as regras de viver o evangelho de cruz, um evangelho da morte da carne. E amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, e ao teu próximo, qualquer próximo, próximo ruim, próximo bom, próximo. Que Deus nos ajude a cumprir o ministério que o Espírito Santo de Deus tem com as nossas vidas. Que Deus nos ajude a negar a carne. Que Deus nos ajude a ouvir a voz do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a manter a unção para destruir as obras de Satanás. Que Deus nos ajude a ser apenas o que Ele quer que sejamos. Busque o tesouro do céu. Fiquem ricos na eternidade. A riqueza desta vida tem a tendência de nos afastar. Nos afastar das coisas do Espírito. Não são todos que têm a maturidade para ter e se manter andando na vontade do Espírito. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Um grande abraço aos meus irmãos.